Fala, fiel! O mercado de transferências é sempre um período de muitos boatos, especulações e expectativas. Por enquanto, o mercado de transferências não tem reservado nenhuma grande contratação ao Timão, exceto por uma. Segundo notícias, o Corinthians teria concretizado junto ao Benfica de Portugal a contratação em definitivo do zagueiro Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros. Por isso, no vídeo de hoje, traremos uma lista com as 10 maiores contratações já realizadas pelo Timão em toda a sua história. Só lembrando, o Lucas Veríssimo não entrará nesta lista, assim como o Yuri Alberto, já que sua contratação se deu por meio de troca de jogadores. E antes de mais nada, vale destacar que o critério utilizado será o valor pago pelo Timão na época da contratação, e para que não haja prejuízo em relação às contratações mais antigas, converteremos os valores em reais, levando em consideração o valor do euro na época da contratação, e o atualizaremos monetariamente para os dias atuais. E só mais uma coisa, o Alexandre Pato não está nem no top 3 dessa lista. O 10º nome da lista é o meia Roger Flores. Formado na base do Fluminense, Roger foi logo vendido ao Benfica, que em 2005 o vendeu para o Timão por 2,3 milhões de euros, ou em valores atualizados, 23,2 milhões de reais. O meio-campista, juntamente com outros nomes desta lista, fizeram parte do grande aporte de investimento feito pela MSI no Timão. O período de Roger Flores no Corinthians não foi muito longo, mas foi o suficiente para dar ao Timão o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Em nono lugar da nossa lista está o meia Alex. Alex, que havia feito sucesso no Internacional, estava jogando no Spartak Moscou da Rússia. Em 2011, o Timão o contratou junto ao clube russo pela quantia de 6 milhões de euros, ou em valores atualizados, 27,9 milhões de reais. Alex foi fundamental nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012, que foi o último campeonato disputado por Alex com a camisa do Timão. O próximo nome da lista é o meia Luan. O meia chegou ao Parque São Jorge no ano de 2020, com status de Rei da América, título obtido em 2017 por conta do excelente futebol jogado naquele ano. Por isso, o Timão pagou ao Grêmio a quantia de 5 milhões de euros, ou em valores atualizados, a quantia de 28,4 milhões de reais. Como todos sabem, a passagem de Luan pelo Timão foi deprimente e seu vínculo foi encerrado em 2023 após o jogador se envolver com problemas com parte da torcida organizada. O 7º nome da lista é o meia Renato Augusto, mas não nos referimos a esta última passagem, mas sim à sua primeira passagem pelo Timão. Em 2013, após o título mundial e da Libertadores, o Timão foi ao mercado e fez um forte investimento em contratações. O jogador revelado pelo Flamengo estava jogando no Bayer Leverkusen da Alemanha, quando o Corinthians o contratou por 6,7 milhões de euros, que em valores atualizados somam a quantia de 33,6 milhões de reais. Ao longo de 2 passagens pelo Timão, Renato Augusto conquistou um Campeonato Paulista, uma Recopa Sul-Americana e um título do Campeonato Brasileiro, tornando-se assim um dos maiores jogadores da nossa história. Em 6º lugar da lista está o volante Fausto Vera. Contratado em 2022 junto ao Argentino Júnior, o volante argentino custou aos cofres do Timão a quantia de 6 milhões de euros, ou em valores atualizados, 34,7 milhões de reais. Seu primeiro ano no Timão foi muito bom, o que o fez ser cogitado a participar da Copa do Mundo do Catar pela seleção da Argentina. Já em 2023, ele não teve um ano muito bom. O jogador ainda permanece no elenco atual do Timão. Agora entraremos no top 5 dessa lista, e o primeiro nome é o atacante Nilmar. Revelado pelo Internacional, Nilmar era um jogador do Lyon da França quando o Timão o contratou no ano de 2005 pela bagatela de 8 milhões de euros, que em valores atualizados somam a quantia de 61,1 milhões de reais. Nilmar foi mais um dos jogadores contratados pela MSI e jogou poucas partidas pelo Timão, mas mesmo assim marcou muitos gols e formou uma puta dupla de ataque com Carlitos Tevez, que foram fundamentais para o título do Campeonato Brasileiro de 2005. O 4º nome da lista é o atacante Alexandre Pato. Contratado em 2013 junto ao Milan, Pato foi a grande demonstração do poderio econômico do Timão no início da década passada, já que por ele o Corinthians pagou 15 milhões de euros, ou em valores atualizados, 75,4 milhões de reais. Apesar da enorme expectativa criada, Pato não se deu bem no Timão e acabou saindo do clube ainda no final daquele ano. Agora entraremos no top 3 da lista. O terceiro nome é o meia Carlos Alberto, jogador revelado pelo Fluminense.
Carlos Alberto chegou ao Timão após a conquista da Champions League com o Porto de Portugal em 2004. O autor de um dos gols da final da Champions League chegou ao Timão pelo valor de 10 milhões de euros, que corrigidos para os dias de hoje, somam a quantia de 101 milhões de reais. Carlos Alberto teve papel fundamental no título brasileiro de 2005, mas sua passagem no Timão foi bem curta, já que em 2007, após entrar em conflito com o técnico Leão, acabou se transferindo para o Fluminense. O segundo nome da lista também foi contratado em 2005, trata-se do volante Mascherano, mais um jogador trazido pelo Corinthians em parceria com a MSI. O argentino foi contratado junto ao River Plate por 11,8 milhões de euros, que atualizados para os dias de hoje, representam incríveis 119,2 milhões de reais. A passagem de Mascherano pelo Parque São Jorge foi bem curta, já que em meados de 2006 ele saiu do clube rumo ao Liverpool da Inglaterra, mas ainda assim rendeu ao Timão o título do Brasileiro de 2005. O primeiro e maior nome dessa lista é o atacante Carlos Tevez. Contratado pelo Corinthians em 2005 junto ao Boca Juniors por 15 milhões de euros, ou em valores atualizados incríveis 151,6 milhões de reais, Carlitos ficou apenas 1 ano e meio no Timão, mas deixou seu nome escrito na nossa história, por conta dos gols marcados, da sua raça e do título brasileiro de 2005. É isso, fiel. Peço que curtam e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Peço também que deixem nos comentários o que acharam dessa lista. Tamo junto e vai, Corinthians!